Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao meu canal. Sou Andy Wagner, conferencista, palestrante, psicanalista, filósofo e um estudioso há aproximadamente 10 anos da sexualidade humana. Hoje o tema que eu quero abordar advém da quantidade de perguntas que sempre pululam, né, a esse universo da sexualidade, que é: qual é a diferença e se há diferença entre órgãos sexuais e órgãos reprodutores? E a outra pergunta que tem relação direta com essa é: o que é a homossexualidade? E de novo, por questões das perguntas, que são as que mais povoam, né, o imaginário popular, se concentram na questão da orientação sexual, que é a terceira esfera da configuração da nossa sexualidade. Então, a primeira questão é a questão da diferença entre órgãos sexuais e órgãos reprodutores. Quais são os órgãos sexuais? Pênis, vagina e ânus. Quais são os órgãos reprodutores? Bom, pênis e vagina, claro que, obviamente, pênis com tudo o que consiste no órgão reprodutor masculino, obviamente, não vamos nos reduzir ao pênis, e na vagina a mesma coisa. Mas, como? Por séculos e séculos e séculos, né? A começar com a cultura judaica, depois com a cultura judaico-cristã e posteriormente com a cultura monoteísta das três grandes religiões, não que isso não haja também nas outras tradições religiosas, na maioria delas, mas nessas três especificamente, a sexualidade foi violentamente reprimida, né? Como um elemento da fraqueza humana, em algumas tradições teológicas, fruto do pecado de Adão e Eva, e por aí vai. Isso fez com que a concepção de sexualidade humana se reduzisse ao aspecto reprodutivo, ou seja, o que se precisa para se reproduzir? Um pênis e uma vagina, e nada mais. E como a sexualidade humana ficou por séculos reduzida apenas a essa função da sexualidade, evidentemente o ânus ficou excluído, e não só excluído, mas categorizado como um pecado nefando qualquer coisa que se referisse a este órgão sexual, que é um órgão sexual em função da sua constituição fisiológica. Essa constituição fisiológica, eu me refiro aos seus terminais nervosos. Esses terminais nervosos, como nós temos no pênis, na vagina, etc., que o caracterizam como um órgão sexual. Mas claro que, como a sexualidade foi reduzida somente à questão da reprodutividade, o ânus não serviria para nada, e pior, não só não serviria para nada, como qualquer relação com ele será e foi colocada no âmbito de pecados gravíssimos. Tanto é assim que uma das grandes polêmicas teológicas é a não necessidade do prazer na mulher na questão da relação sexual, porque só o homem precisa da ejaculação e sem o gozo não há ejaculação. É por isso que em algumas tradições islâmicas se faz aquelas mutilações femininas retirando o clitóris, porque não é necessário que a mulher tenha prazer para reproduzir, para, no caso, engravidar. Então se reduziu a sexualidade humana a isso, chegando a esses extremos. Então aqui está a explicação por que órgãos sexuais e órgãos reprodutores, num determinado momento, claro que por muito tempo a ciência esteve sobre, ou melhor, sob, né,
a influência direta da fé, não é? Até que esse processo foi se alterando, evidentemente, a questão toda relacionada à nossa analidade foi considerada, evidentemente, pecado e tudo aquilo que nós sabemos. Então aqui está a questão que diferencia, espero que tenha sido claro, órgãos sexuais, nosso conjunto de órgãos sexuais e órgãos reprodutores. Os órgãos reprodutores, casualmente ou não, estão também inseridos nos nossos órgãos sexuais. Então, espero que essa primeira questão tenha ficado claro. E, reiterando ainda, o que caracteriza pênis, vagina e ânus como conjunto dos nossos órgãos sexuais é a sua natureza fisiológica, certo? O que contraria, de novo, repetindo, teses teológicas dessas linhas teológicas, claro, estou me referindo a isso, não estamos falando do sexo tântrico religioso oriental, obviamente, mas estamos falando das tradições, sobretudo judaico-cristãs, de sexualidade. Então, por isso, né, ainda hoje existe todo o tabu relacionado ao ânus como um órgão de prazer sexual. Primeira questão. Segunda questão. O que aflige a tantos casais heterossexuais, por exemplo, não é? Tratando-se do ânus como um órgão sexual e fisiologicamente como um órgão sexual, o que faz um homem ser homossexual não é sentir prazer anal. O que faz um homem ser homossexual é sentir atração sexual por pessoas do mesmo gênero. E vejam que eu estou falando a palavra gênero e não sexo, porque um homem gay pode perfeitamente sentir atração por um homem trans. Mas isso já é uma outra questão. Vamos nos manter aqui. Uma coisa é um homem gay ou uma mulher lésbica que sente atração pelo mesmo sexo. Eu vou me concentrar na questão masculina porque ela é mais polêmica e suscita mais questões. Então o que acontece? Muito simples, aquelas situações que são em número muito maior do que todos supõem, de casais, por exemplo, heterossexuais, onde a esposa entra em pânico, vai ao psicanalista, vai ao psicólogo, desesperada porque o marido lhe está pedindo alguma coisa relacionada ao seu prazer anal, e isso faz com que essa pobre esposa pense que seu marido está se tornando homossexual. Então a diferença é se este marido sente atração por homens ou por mulheres. Outra coisa é eu querer, como um homossexual, que a minha relação sexual seja com uma pessoa do mesmo sexo ou gênero. Outra coisa é eu querer que a minha relação sexual, a minha atração sexual e, portanto, as minhas relações sexuais sejam com pessoas do outro gênero ou do outro sexo ou do sexo oposto e gênero oposto, como as pessoas costumam dizer. É essa a diferença que faz alguém ser homossexual ou heterossexual e não o fato de uma pessoa heterossexual ter prazer anal. Agora, claro que com 2000 anos de repressão sexual e sobretudo no que diz respeito às questões da analidade sendo condenadas como pecado nefando por quase 2000 anos, obviamente que as nossas repressões inconscientes a tudo que se refere ao ânus são enormes. Mas então nós precisamos entender que não é o prazer anal, no caso da homossexualidade masculina, que faz com que alguém seja homossexual ou não. É a atração por pessoas do mesmo sexo, mais corretamente dizendo, do mesmo gênero, que faz com que alguém seja homossexual. E não o prazer anal que qualquer homem ou mulher
heterossexual vai sentir se conseguir se liberar dos seus tabus e que, evidentemente, esses tabus, sim, podem facilmente criar bloqueios psicológicos, fazendo com que as questões, por exemplo, de tensões, né, musculares na região anal seja muito grande, muito forte, o que venha a ser uma outra esfera de conversação. Então, para resumir, lembrar que o prazer anal não tem nada que ver com orientação sexual. Tanto é assim que o ânus da mulher não é fisiologicamente diferente do ânus do homem e é comum os homens desejarem sexo anal com as mulheres. Aliás, historicamente, era muito comum os homens heterossexuais, naquela moralidade, aliás, isso ainda hoje em muitas sociedades acontecem, procurarem as profissionais do sexo justamente para poder fazer sexo anal, uma vez que era impensável fazê-lo com suas esposas, até porque as mulheres também têm o mesmo ou um grau muito parecido de tabus relacionados a este órgão sexual, o ânus. Então, isso acontece muito frequentemente. E, evidentemente, as mulheres que, por exemplo, fazem e gostam de sexo anal, obviamente estão simplesmente usando os prazeres que este órgão sexual proporciona, como qualquer um dos outros, certo? E isso não é diferente no ânus masculino, porque o ânus masculino não é fisiologicamente diferente do ânus feminino. Então, essa é a questão e o que faz uma pessoa, ou o que caracteriza uma pessoa ser homossexual. E outra coisa são as relações que as pessoas estabelecem nos seus conceitos com o ânus, por exemplo, no que diz respeito a um homem heterossexual sentir prazer anal, inclusive não só leva em crise as esposas, mas os próprios homens heterossexuais, porque partem do pressuposto que se sentirem prazer anal estão, abre aspas, virando gay, fecha aspas, e evidentemente isso é só uma questão de desconhecimento da natureza humana. Muito bem, espero que tenha conseguido esclarecer estas questões que suscitam muitas polêmicas e muitas perguntas. E se porventura alguma coisa não ficou clara, basta que me perguntem e façam comentários. Agradeço mais uma vez. Gostem, deem gosto no vídeo se gostarem e subscrevam-se também. Muito obrigado, até a próxima semana.